E aí galera, Gustavo na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero te contar uma das histórias mais impressionantes que já existiram. A história de um homem que começou sem nada, no cantinho pequeno da França, e acabou mudando o destino da Europa. O nome dele é Napoleão Bonaparte. Talvez você já tenha ouvido falar, mas hoje eu quero te contar como ele realmente foi o homem, o guerreiro, o líder e também o ser humano cheio de falhas. Então pega um copo de água, senta aí com calma e vem comigo nessa viagem pela história. Napoleão nasceu no dia 15 de agosto de 1779 na ilha de Córcega. Córcega era uma ilha pequena cheia de montanhas e próximo da Itália. Pouco tempo antes de Napoleão nascer, a França tinha conquistado a ilha, então o povo era bem ligado à cultura italiana. A família dele não era rica, mas também não era totalmente pobre. O pai, Carlo Bonaparte, era advogado e a mãe, Letícia, era uma mulher forte, séria e muito religiosa. Desde pequeno, Napoleão era diferente, gostava de ficar sozinho, observando as pessoas, pensando, planejando. Ele era tímido, falava com sotaque e na escola os colegas às vezes zombavam dele. Mas ele não ligava, ele falava para si mesmo: um dia eu vou ser alguém. E ele cumpriu essa promessa. Quando ainda era adolescente, Napoleão foi estudar na França continental, em uma escola militar. Foi a primeira vez que ele saiu da ilha de Córcega. Lá ele descobriu seu talento e estratégia. Ele aprendeu rápido sobre batalhas, mapas e tática. Enquanto os outros se distraíam, Napoleão estudava livros de guerra, história antiga e pensadores famosos. Ele se inspirava em grandes nomes como Alexandre o Grande e Júlio César, mas ele queria ser ainda maior. Um detalhe curioso: com mesmo a pouca idade, Napoleão já se destacava, porque ele pensava de um jeito diferente. Ele dizia que numa guerra o segredo não é ter mais soldados, o segredo é usar o cérebro, e ele provou isso muitas vezes. Quando Napoleão se formou, o mundo já estava mudado. A França vivia a famosa Revolução Francesa, que começou em 1789. Era um tempo de caos, de luta por liberdade e também de muita confusão. Napoleão entrou para o exército e logo de cara mostrou que era bom. Em uma das suas primeiras missões, ele defendeu a cidade de Toulon, que estava sendo atacada. Ele teve uma ideia que ninguém esperava. Usou os canhões de forma diferente e venceu a batalha. Isso fez o nome dele se espalhar por toda a França. Um jovem general corajoso, inteligente e rápido. Ele não era só soldado, ele era uma mente brilhante. Com o tempo, Napoleão foi subindo de cargo. Enquanto os políticos brigavam e o povo sofria, ele estava vencendo batalhas. A cada vitória deixava o nome dele mais famoso. Em 1799, ele decidiu que era hora de agir. A França estava sem rumo, cheia de problemas. Então Napoleão fez algo arriscado. Deu um golpe de estado e tomou o poder. Mas a população aceitou, porque ele trouxe ordem, criou leis, melhorou os impostos e deu emprego aos soldados. Ele se tornou o primeiro cônsul, que era o cargo mais alto da França, e foi aí que nasceu o Império Napoleônico. No ano de 1804, Napoleão decidiu dar o próximo passo. Ele se coroou imperador da França. E detalhe, ele mesmo colocou a coroa na cabeça em vez de deixar o Papa fazer isso. Isso simbolizava algo forte. Eu conquistei o meu poder sozinho. A França estava no auge. Napoleão criou estradas, escolas, leis novas e fortaleceu o exército. Ele acreditava que podia fazer da França o coração do mundo e começou a conquistar outros países. Entre 1805 e 1811, Napoleão venceu quase todo o mundo. Ele derrotou a Austrália, a Prússia e várias outras potências europeias. As vitórias eram tantas que o continente inteiro tremia ao ouvir seu nome, Napoleão. As batalhas mais famosas foram Austerlitz, Jena, Friedland e Wagram. Em Austerlitz, por exemplo, Napoleão enganou o inimigo, fazendo parecer que estava fraco. Quando o exército do adversário se aproximou, ele atacou de surpresa e venceu com maestria. Os generais inimigos diziam: lutar com Napoleão é como lutar contra o próprio destino. Mas o destino aos poucos começou a mudar. Com o sucesso veio o orgulho. Napoleão começou a acreditar que nada podia dar errado e cometeu o maior erro da sua vida.
invadir a Rússia. Ele levou um exército gigantesco, cerca de 600 mil homens. Parecia impossível perder, mas a Rússia era fria, muito fria. Os russos recuavam, queimando tudo pelo caminho, plantações, casas e comida. O exército francês começou a passar fome. O frio congelava os soldados, os cavalos morriam e as pessoas desabavam no caminho. Napoleão teve que recuar. De 600 mil soldados, menos de 100 mil voltaram vivos. Foi o começo do fim. Depois da derrota da Rússia, os outros países aproveitavam a fraqueza da França. Reinos inimigos se juntaram contra Napoleão, mas ele lutou o quanto pôde, mas perdeu. Ele foi preso e exilado numa ilha chamada Elba, perto da Itália. Mas Napoleão não desistia nunca. Ele fugiu da ilha e voltou para a França no ano seguinte. O povo vibrou com a volta dele. Soldados voltaram a segui-lo e Napoleão retornou ao poder. Esse período ficou conhecido como os 100 dias. Mas o destino tinha outros planos. Em 1815, Napoleão enfrentou suas últimas batalhas. A mais famosa foi a de Waterloo, na Bélgica. Ele estava cansado, mas estava determinado. Foi uma luta intensa, mas dessa vez ele perdeu. Napoleão foi capturado e mandado para uma ilha mais distante, a ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico. Lá ele viveu seus últimos anos, sozinho, doente, lembrando de tudo que construiu e de tudo que perdeu. Ele morreu em 1821, aos 51 anos. Mesmo derrotado, Napoleão deixou um legado gigantesco. Ele criou o Código Napoleônico, um conjunto de leis que influenciou muitos países até hoje. Reformou o ensino, criou escolas modernas e mostrou ao mundo o poder da disciplina e da estratégia. Ele inspirou líderes, escritores e até artistas. Uns o chamam de herói, outros o chamam de tirano, mas ninguém pode negar, Napoleão Bonaparte mudou a história para sempre. É isso, pessoal, essa é a história de Napoleão Bonaparte, um homem que saiu de uma pequena ilha e tentou dominar o mundo inteiro. Uma história de ambição, coragem, vitória e também de queda, mas acima de tudo, uma história de alguém que acreditou em si mesmo até o fim. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo qual da parte da história mais te impressionou e compartilha com alguém que também gosta de história. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, deixa o like, tamo junto, valeu, é nóis e foi!